Olá, queridos e amados seguidores! Estou aqui novamente para mais um vídeo para vocês e eu trouxe um tema que está sendo muitíssimo, extremamente perguntado por vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no meu Instagram. O tema é: quais documentos que eu preciso ter caso eu vá me casar com um filipino ou uma filipina? Hoje eu fui lá na Embaixada Brasileira para poder perguntar algumas outras coisas e também relacionado ao casamento, porque eu estou planejando me casar aqui. E aí eu consegui pegar todos os detalhes necessários caso algum brasileiro queira se casar aqui nas Filipinas com uma filipina ou um filipino, ok? Então eu tenho aqui vários papéis. Eles me deram vários papéis. E então vamos começar. Eu na verdade tenho dois temas aqui, mas para esse vídeo eu vou fazer só um tema para o vídeo não ficar muito comprido, tá? Então, primeiramente, pra gente poder se casar aqui nas Filipinas, deixa eu ver se tá aqui todos os papéis. Então, primeiramente, um documento que a gente tem que tirar lá na Embaixada Brasileira, que na verdade tem 3 embaixadas brasileiras aqui nas Filipinas. A que eu fui é a embaixada que fica em Lesgapi, em Makati, e ela me deu esse papel e disse que nós temos que tirar essa declaração consular de estado civil. Isso aqui é um documento que a gente pode tirar lá diretamente na Embaixada Brasileira, porém precisa de alguns documentos para poder tirar. E sem essa declaração consular de estado civil, a gente não consegue se casar, tá? Essa declaração consular de estado civil é praticamente um documento dizendo que você não é casado no Brasil, porque pela lei brasileira e também pela lei filipina, a bigamia é contra a lei, que seria você já ser casado com alguém legalmente no Brasil e você querer se casar legalmente com alguém aqui nas Filipinas. Então, nós somos obrigados a tirar essa declaração consular de estado civil, ok? Então, para tirar essa declaração é um pouquinho chato. É um pouquinho chato, viu? Eu não esperava que fosse tão chato. A gente tem o formulário. Ela também me deu um formulário, que é esse aqui, declaração de estado civil. Então a gente tem que preencher esse formulário todinho e a gente precisa de 2 testemunhas assinando esse documento. E essas 2 testemunhas precisam ir com você lá na Embaixada Brasileira. Então tem que ir pessoalmente, você e as testemunhas. As testemunhas pode ser brasileiro ou pode ser filipino. Se for brasileiro, melhor ainda, porque não precisa fazer registro em cartório. Então, caso você tenha 2 testemunhas brasileiras, você e essas 2 testemunhas brasileiras têm que ir lá pessoalmente, junto com esse formulário preenchido, lá na Embaixada Brasileira. Essas 2 testemunhas têm que estar portando um documento válido com foto e é um documento provando que eles são brasileiros. Então, eles pedem para essas 2 testemunhas estarem com os passaportes válidos, tá? E você também precisa estar com o passaporte válido para provar como um documento brasileiro e provando que você é brasileiro, ok? Caso a sua testemunha seja um filipino ou uma filipina, aí já fica um pouco mais complicado. Porque aí eles têm que assinar aqui, você e as 2 testemunhas têm que ir em algum cartório filipino, registrar essas assinaturas no cartório filipino, e aí depois que essa assinatura já está registrada pelo cartório filipino, você tem que levar esse documento registrado junto com as testemunhas lá na Embaixada Brasileira, e aí eles podem servir como as suas testemunhas, ok? Outros documentos que são necessários caso você vai efetuar um casamento aqui nas Filipinas, ok? Então, você precisa dessa declaração consular de estado civil, que é esse aqui que precisa das 2 testemunhas. Você precisa da segunda via da sua certidão de nascimento brasileira, que você tirou no mínimo em 6 meses. Então, por exemplo, você já tem uma certidão de nascimento, ok?
ela não é válida. Você tem que pedir para alguém no Brasil, ou você já trazer ela do Brasil, caso você esteja vindo para as Filipinas só para se casar. Você precisa ir no cartório aonde você foi registrado, aí no Brasil, porque eu acho que você só pode tirar a segunda via da sua certidão no cartório aonde você foi registrado quando você nasceu, tá? Eu acho que não pode ser em outro. Porque quando eu pedi pra minha mãe, ela teve que ir lá no cartório aonde eu fui registrada, que era longe pra caramba, mas ela teve que ir lá. Então é assim, você tem que ir lá no cartório aonde você foi registrado, caso você ainda esteja no Brasil, tá? Vai lá no cartório e pede a segunda via da sua certidão de nascimento. Você tem que pagar uma taxa. Eu acho que quando minha mãe pegou pra mim, 5 anos atrás, era R$32. Eu não sei quanto que tá agora. Mas aí você pede a segunda via da sua certidão de nascimento. E assim que você retirou a segunda via da sua certidão de nascimento, você tem um limite de 6 meses só para conseguir vir para as Filipinas e se casar. Se essa segunda via da sua certidão de nascimento passar de 6 meses de existência, ela não é mais válida para o seu casamento aqui nas Filipinas. Então, a certidão de nascimento apresentada no cartório aqui nas Filipinas para o seu casamento, ela tem que ser recém-tirada dentro de 6 meses. Passando desses 6 meses, ela não é mais válida, ok? É muito importante isso. Então, você tem que tirar a segunda via da sua certidão de nascimento e dentro de 6 meses, você pode vir aqui nas Filipinas e fazer o seu casamento no cartório. Caso você não esteja no Brasil e você já esteja aqui nas Filipinas, infelizmente, alguém lá do Brasil vai precisar fazer a retirada da sua certidão de nascimento para você e enviar para você pelo correio, que vai ser um pouco caro. Mas aqui a Embaixada Brasileira não faz segunda via de certidão de nascimento. Essa retirada da segunda via da certidão de nascimento só é possível no Brasil. A outra pessoa pode estar retirando para você, a sua avó, a sua mãe, algum parente seu pode estar fazendo isso por você, porém só pode ser feito no Brasil. A Embaixada Brasileira não faz segunda via de certidão de nascimento, ok? Então você precisa da sua declaração de estado civil, assinada por 2 testemunhas. Você precisa da sua certidão de nascimento dentro de 6 meses que ela acabou de ser tirada. E você precisa de um documento brasileiro comprobatório de identidade. Então, pode ser o seu passaporte dentro do prazo de validade ou o seu RG, algum documento com foto brasileiro. Pode ser a sua carteira de motorista brasileira, pode ser o seu RG, ou pode ser o seu passaporte válido, ok? E aí, junto com esses documentos, você finalmente consegue agendar o seu casamento aqui nas Filipinas, ok? E aí tem uma taxa consular, para quem vai estar fazendo esse documento aqui tem uma taxa, tá? Não consta aqui quanto que é essa taxa, mas tem uma taxa. A próxima vez que eu for lá na embaixada, eu vou estar tentando me informar de quanto que é essa taxa. Mas o mais importante é que você já tenha todos os documentos o mais rápido possível, tá? Caso vocês queiram mais informações sobre os documentos necessários para poder se casar aqui nas Filipinas, eu vou estar deixando aqui no bloco de descrição do vídeo, tá? O site que ela me passou e ela pediu para mim acessar esse site, que esse site contém todas essas informações que ela me passou, tá bom? Então eu vou deixar o site aqui no bloco de descrição para vocês. O site é todo em português, então vocês podem lê-lo com calma e aí vocês verem com calma todos os documentos. Então, relembrando, documentos necessários para quem quer se casar com um filipino ou uma filipina aqui nas Filipinas. Primeiro, você precisa do
Declaração de estado civil, preenchido e assinado por 2 testemunhas. Você e as 2 testemunhas têm que estar presente na Embaixada Brasileira para poder fazer a validação desse documento. Segundo, você precisa da sua certidão de nascimento recém-tirada, segunda via da sua certidão de nascimento recém-tirada dentro de 6 meses. Essa segunda via da certidão só pode ser feita no Brasil. E terceiro, o seu documento de identidade com foto provando que você é um brasileiro ou uma brasileira, ok? Agora, informações adicionais que eu perguntei para ela. Eu perguntei para ela se a gente poderia se casar na Embaixada Brasileira para poder ser casado dentro das leis brasileiras. Ela falou que se fosse um caso de um brasileiro e uma brasileira morando aqui em Manila, pode sim se casar lá na Embaixada Brasileira. Caso o casamento seja entre uma brasileira e um filipino ou um brasileiro e uma filipina, não pode se casar na Embaixada Brasileira, só pode se casar no cartório filipino, junto com todos esses documentos. Outra coisa que eu perguntei para ela sobre o divórcio. Assim como eu já informei para vocês em alguns vídeos aqui, o divórcio aqui nas Filipinas não é autorizado, é proibido se divorciar. E aí eu perguntei para ela se caso eu me case com o meu namorado filipino, se eu tenho que seguir as leis filipinas em relação ao divórcio, ou se eu posso seguir as leis brasileiras em relação ao divórcio, porque no Brasil o divórcio é legalizado. Ela disse que a única forma em que eu possa seguir as leis brasileiras, caso eu queira me divorciar, depois que eu me caso com um filipino, é se após o meu casamento aqui nas Filipinas, eu pegue esse documento do nosso casamento e eu transfira ele para o Brasil. Para isso acontecer, eu tenho que ir pessoalmente com o meu marido no Brasil e a gente fazer a transferência dos documentos filipinos para as leis brasileiras. Essa é a única forma que a gente pode ter as leis brasileiras atuando dentro do nosso casamento junto com as leis filipinas. Aí ela falou que se um dia a gente decidir se divorciar, o divórcio vai ter que ocorrer no Brasil. Nós dois teremos que ir ao Brasil para poder fazer toda a papelada do divórcio no Brasil. E assim que o divórcio sair no Brasil, a gente traz os documentos para as Filipinas e transfere os documentos do divórcio aqui para as Filipinas e aí a gente fica legalmente divorciados. Então, essas são todas as informações que vocês precisam referente a casamento com um filipino ou uma filipina, ok? Caso vocês tenham alguma outra dúvida referente a isso, vocês podem estar entrando aqui no site. No site tem todas as informações que vocês precisam, mas caso tenha alguma outra pergunta que você não conseguiu encontrar no site, aí vocês deixam aqui nos comentários que posso estar tentando buscar as respostas para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo e esse aqui é o meu Instagram, para muitos que perguntam, tem gente que ainda pergunta aqui qual que é o meu Instagram, vou deixar aqui para vocês. Qualquer outra dúvida que vocês tenham, que não esteja no site, por favor, procure no site primeiro. O site, de novo, vai estar aqui no meu bloco de descrição, ok? Qualquer outra pergunta que não esteja no site, deixa aqui nos comentários que eu vou estar tentando te responder no próximo vídeo, ok? Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.